Oi, artista! Vamos fazer cenourinhas para os coelhos? Pega no feltro 1/4 de círculo, faz um círculo e divide em 4 partes, uma fatia de pizza, e dobra ao meio, juntando as pontas assim. Lá no começo, a gente vai fazer a costura com uma linha de bordado. Eu gosto de usar a linha de rolinho, tá? Vou deixar os materiais na descrição. E aí, você dá um nozinho na ponta e puxa bem. Aqui na pontinha, nós vamos cuidar de dar um ponto bem firme, para que fique uma cenoura com uma pontinha, né? Então, ó, eu dei um nozinho. Mas antes mesmo de eu puxar a linha toda, eu introduzo a agulha ali dentro daquele laguinho que se formou. E puxo um pouquinho e faço o mesmo gesto novamente, introduzindo novamente a agulha naquele laguinho que se formou. Assim, eu crio um nó com 2 partezinhas. Isso faz uma ponta mais firminha. E eu vou seguir com o ponto chuleado. Veja só como que faz. Então, eu tô puxando agora o fio para deixar bem certinho. Ó, ajeito lá dentro, o nó fica escondido entre as 2 partes de feltro. E aí, eu introduzo a agulha de trás para frente e vou puxando a linha. Às vezes dá bololô. Aí, eu vou puxando a linha e a gente vai fazer esse gesto repetidas vezes. E de trás para frente. Da próxima vez que eu introduzir a agulha, eu vou um pouquinho mais para a direita, ó, de trás para frente. Introduzo a agulha um pouco mais para a direita, de trás para frente, e veja como os pontinhos vão se formando. Novamente, introduzo a agulha de trás para frente. E mais uma vez, sempre puxando a linha com firmeza, deixando o teu trabalho com bastante capricho. Ajusta as pontas. E vamos lá mais uma vez, estamos quase chegando ali no final. E mais uma vez, introduzo a agulha de trás para frente, puxando a linha com firmeza. Agora, eu vou fazer um ponto de arremate, então eu puxo a linha e introduzo a agulha dentro daquele laguinho que se formou e puxo bem firme. Veja, formou um cone. Só que para eu franzir agora ali em cima, eu vou usar o mesmo ponto que eu usei na lateral, mas na parte de cima do cone. Então, veja, introduzo a agulha de trás para frente, puxo a linha firme, ando um pouquinho para a direita, introduzo a agulha de trás para frente. E assim eu repito por toda a extensão desse cone que se formou nessa partezinha aí de cima. Esse ponto chuleado, ele é muito versátil, então, quando a gente der uma puxada um pouco mais forte, você vai ver que franze, ele fica como se fosse uma bolsinha depois, um pouco franzida. Sabe fuxico? Também fica bem parecido, é um jeito muito interessante de fazer o fuxico ou essa coisa mais franzida, né, sem se preocupar muito com o acabamento, porque o próprio ponto já faz o acabamento. É muito, muito interessante, dá uma olhada. Ó, então agora eu puxo um pouquinho, vou fazer mais um pontinho aqui, puxa bem, olha lá. Parece uma bolsinha, não parece? E agora, aqui dentro, nós vamos colocar o enchimento. Eu tô usando algodão para polimento, você pode usar o algodão daquele que a gente tem de farmácia mesmo, tá? Você pode usar retalhos cortadinhos bem pequenininhos e põe o enchimento todo ali dentro. Eu tô usando um palito desses de comida oriental. Eu gosto muito de usar ele, para mim é super interessante, eu não preciso fazer muita força com o braço. E o enchimento fica super bem colocado lá dentro. Ó, vou colocando enchimento até a hora que eu sentir que tá bem legal para essa cenoura ficar bem bonita. Puxo mais um pouquinho para ir estreitando. E agora eu tenho esses recortes assim, ó, de feltro verde, que vão ser as folhinhas da cenoura. Então, veja, eu tenho ele comprido, dobro ao meio, dou uma torcidinha
E aí eu coloco ali dentro, junto com o enchimento. Para deixar bem no lugar, eu dou mais uma puxadinha no fio e ajudo com um palito para colocar bem para dentro, porque se alguma criança puxar essa folhinha, ela não vai escapar, né? Então, puxo de novo a linha laranja e agora eu vou costurando de um lado para o outro, pegando os pedaços de feltro verde que tem ali. Então, eu pego uma partezinha do feltro laranja, atravessa, põe até lá do outro lado e puxa bem firme. Eu vou costurando assim, de um lado para o outro. Na hora que eu atravesso com a agulha, eu pego um pouco desse feltro verde. E isso vai deixar ele bem firme, bem presinho no lugar. Faço isso algumas vezes. Pode ir testando aí de puxar também, tá? Dá uma puxadinha, mais uma costurada. Quantas vezes for necessário para esse feltro verde ficar bem firme ali em cima e não escapar. Bom, agora eu quero te mostrar esses risquinhos da cenoura que dão esse tom mais realista. Olha ali, ó, nas duas cenourinhas eu fiz. Ó, nós vamos fazer aqui. Então, assim, eu vou introduzir agora a agulha do ponto onde nós terminamos de fazer aquela costura do feltro verde. Eu coloco por dentro e saio com a agulha lá adiante, numa distância um pouco mais para baixo, lembrando sempre da cenoura de verdade, né? Nós vamos imitar aqueles risquinhos que a cenoura tem. Olha só, daí eu ponho a agulha um pouco mais longe e vou fazendo como os pontos de alinhavo, só que aleatoriamente. Eu vou trabalhando com a agulha e a linha durante toda a extensão da cenoura, às vezes introduzindo a agulha um pouco mais longe, às vezes um pouco mais perto. Vou dando a volta e sempre uma puxadinha para que ela fique um pouco mais para dentro, né? Olha só. Aí eu ponho um pouco mais para lá, desço um pouco a agulha e vou como que desenhando, né, com a linha e a agulha, esses risquinhos da cenoura. E quando eu dou essas puxadinhas na linha, ela vai afundar um pouco no feltro e vai dar essa sensação mais realista. Lembrando, eu tô fazendo aqui num tamanho pequenino, que é para você ver bem como é que você faz, mas você pode fazer bem maiores, bem grandes e até montar uma guirlanda, quem sabe, Pode espalhar por aí, pode colocar numa cesta junto com um coelho que você vai fazer no meu curso e entregar no dia da Páscoa para as crianças. Olha que graça! E depois a cenoura e o coelho vão ficar como um brinquedo para as crianças. E é tão gostoso, né, poder brincar com essa ideia de comida, assim, e trazer o exemplo da gente preparar alimentos e tá se alimentando de um jeito bem mais saudável. Terminando agora, na pontinha desse cone, que agora é a nossa cenourinha, a gente faz um ponto de arremate, bem bonito, bem preso, bem firminho, e termina a cenoura. Olha lá, ponto bem firme. E agora eu coloco ali na ponta a agulha e saio com ela lá adiante, bem lá longe, e puxo para depois cortar. Ajeita a pontinha, se a gente puxa com muita força, ela dobra. Corta rente ao feltro, cuidado para não cortar o feltro. E olha que graça! Veja bem se não é muito bonitinha. Olha isso!